Neste momento, ministração da Palavra de Deus. Mônica, fica à vontade. Amém. Pai do Senhor, para todos os irmãos que estão nos assistindo, eu agradeço pelas minhas amigas que estão me prestigiando, aí, minhas irmãs e amigas, a minha família. Amém. Deus colocou no meu coração hoje, quando o irmão Walter me convidou para estar vindo, de falar, como nós estamos no mês das mães, né? Domingo passado foi o Dia das Mães. Deus colocou no meu coração hoje de compartilhar com os irmãos que estão nos assistindo hoje uma palavra de reflexão sobre as mães, né? Na verdade, não sobre as mães, mas sobre as famílias. E, em especial, eu tomei o cuidado de convidar essas minhas amigas que estão participando hoje, porque todas elas são mães maravilhosas e elas são bênçãos do Senhor na vida da família delas, e também, de certa forma, em algum momento, elas também abençoaram a minha vida. A pastora Neuzinha, a pastora Magda, a pastora Maria Helena Petec, todas as irmãs que estão assistindo, a minha mãe também está assistindo, a minha sogra, a irmã Leia. Então, são exemplos de mães que tanto oram pelos seus filhos, como oram pela igreja, abençoam a obra de uma forma geral, né? Com esse amor de mãe que o Senhor nos presenteia, com essa dádiva do Senhor de ser mãe. Então, eu queria refletir com os irmãos hoje, se vocês puderem acompanhar em casa aí, o primeiro livro de Samuel. Como eu expliquei para o irmão Walter, eu não sou muito pregadora, assim, mas eu gosto de fazer uma reflexão, eu estou mais para professora da Escola Bíblica Dominical do que para pregadora, mas eu queria refletir com vocês hoje, no primeiro livro de Samuel, em vários capítulos, na verdade do capítulo 1 ao 4, amém? Então vamos lá, eu vou ler o primeiro capítulo aqui, até alguns versículos, se vocês puderem me acompanhando aí. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, do versículo 1, diz assim: Houve um homem em Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufeu Efrateu. E esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, que eram os 2 filhos de Eli. Aí vamos pular aqui para o versículo 5. Ó. Ana dava uma parte, porém a Ana, né, que era Eucana, dava uma parte excelente de sacrifício, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, né? E no versículo 7 diz assim, ó: E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor para sacrificar. E aí no capítulo 1 ainda, no versículo 10, diz assim, ó: Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Amém? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote na ocasião, fez atenção à sua boca, porque porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse para ela: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, e seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E
o Senhor se lembrou dela, no versículo 19. E sucedeu, no 20, sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Então, o que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão, que o Senhor colocou no meu coração, é exatamente fazer um contraponto entre duas famílias. A família de Eli, o sacerdote, e a família de Ana, que foi perante ao Senhor lá no templo orar e pedir ao Senhor um filho, porque ela era estéril, o Senhor tinha fechado a madre. Então, essa história é bem conhecida, principalmente entre as mulheres, porque, assim como eu também tive dificuldade, algumas mulheres já tiveram dificuldade para engravidar, sabe de quanto é precioso o favor do Senhor para nós, que não, às vezes a medicina não consegue explicar o que você tem, e a vontade de Deus é soberana, né? Ela é o Senhor que abre a madre, é o Senhor que fecha a madre, é o Senhor que concede a vida. Eu tive algumas experiências de uma pessoa muito próxima da minha família que muitas vezes tentou, fez inseminação artificial e teve dinheiro e recurso para fazer isso. E a gente consegue entender que, ainda que você tenha esse recurso e o homem tenha essa capacidade de manipular um óvulo e um espermatozoide e prover ali um embrião, quando ele é colocado dentro do útero da mãe, com todo o recurso e tecnologia que tem, remédio, hormônio, ainda assim, a palavra de faça a vida ou não viva é do Senhor. É Deus, né? Entendi. Não existe, ainda não conseguiram, a ciência não conseguiu ainda tomar ter essa capacidade de ter esse estalo da vida, sabe? De vamos, vai, daqui para frente vai, é da minha vontade. Faz vingar é Deus. Então a vontade do Senhor é soberana sobre isso. E esse é um texto muito conhecido para quem fala sobre isso. Mas o que eu quero trazer hoje para a reflexão da gente não é exatamente sobre essa questão de que é o Senhor que nos dá um filho, mas sobre a questão de como a gente se comporta, como as famílias se comportam, mesmo no nosso meio, mesmo na igreja, mesmo entre os cristãos, como se comportam com a criação dos nossos filhos, né? Não existe, até esse texto, e do capítulo 1 até o capítulo 4, mostra exatamente que não existe uma fórmula de sucesso. Não existe uma fórmula que você fala assim, olha, a sua obrigação perante ao Senhor, que essa é a nossa obrigação como os pais, é ensinar o menino no caminho que deve andar. É trazer a criança para a escola bíblica dominical ainda cedo, fazer com que eles se envolvam na obra do Senhor, que eles tenham amor pela obra do Senhor. Ana, aqui diz assim, que ela fez um voto com o Senhor e disse, no dia que o Senhor me der um filho e ele for um varão, eu vou entregá-lo à obra do Senhor, né? E vou levá-lo para servir a Deus na casa do Senhor assim que ele estiver desmamado. Eu dei uma pesquisada, as crianças costumavam desmamar entre 4 a 6 anos. Então, quando Samuel foi entregue aos cuidados do sacerdote Eli, ele tinha 4 a 6 anos, era uma criança. Então, a mãe desmamou e levou o menino para servir a Deus e deu os cuidados do sacerdote Eli. O mesmo sacerdote Eli que aqui no começo julga a Ana quando ela está lá chorando e não consegue falar nenhuma palavra, fala assim, não, você está embriagada. E aí, quando ela fala assim para ele, não, mas eu não estou embriagada, é que eu estou muito triste, porque eu não consigo ter um filho. Eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor, dizendo para ele, Senhor, eu estou com muita tristeza no meu coração. E ele se compadece dela, que ele fala, não, então vá em paz, porque eu vou orar ao Senhor e pedir para que ele abra a sua madre. E então ele, mesmo diante, num primeiro momento que ele julgou Ana, depois ele abençoa. Ele fala, vá em paz, que nós vamos orar, né, para que Deus conceda o desejo do teu coração. Passado um tempo, ela engravidou, teve o bebê, desmamou e levou lá para o sacerdote Eli. Então, vim trazer o meu filho para ser criado aqui, junto com os sacerdotes, porque ele foi o voto que eu fiz, ele vai servir ao Senhor. E Samuel foi muito obediente, serviu a Deus, aprendeu desde pequena na casa de Eli, no sacerdote, junto com o sacerdote de Eli, a servir ao Senhor. E esse mesmo Eli é o pai de Ófni e Finéias, que lá na frente, no capítulo
mais para frente no capítulo 2, fala que eram, porém, os filhos de Eli, no capítulo 2, versículo 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, porque não conheciam o Senhor. Mesmo eles estando vivendo junto com o sacerdote na casa do Senhor, servindo ao Senhor, eles eram filhos de Belial, quer dizer, filhos do inimigo, porque eles estavam lá, mas eles não serviam ao Senhor. A Ana diz assim, quando ela subiu e levou o menino para servir, ela diz assim, no versículo 27, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha lhe pedido. Né? Então, Ana orou por essa criança, por esse filho, e quando ela conseguiu essa bênção, ela orou durante os 9 meses, na gestação, ela abençoou aquela criança, né, pedindo a Deus que nascia varão. Você imagina que naquele tempo não tinha chá revelação, não dava para saber que era um menino. Mas como ela tinha tanta certeza que foi o Senhor que concedeu a petição dela, ela tinha certeza que seria um varão. Então, quando o menino nasceu, ela criou esses 6 anos amamentando, desmamando, né? E essa ligação da mãe com o filho, que tanto ama, que amamenta, que segura no colo, que esse momento único que as mães que experimentaram essa maravilha de amamentar um filho, é um sentimento que é indescritível. Só no dia que uma mulher pode experimentar isso, que ela pode dizer. Eu costumo dizer, eu estava até comentando ontem com uma mocinha lá na loja, uma irmãzinha da igreja, que um filho que tem a capacidade de levantar a voz para uma mãe e não lembra desse momento, sabe? Ele não consegue lembrar, naturalmente. Mas a mãe lembra daquele momento de dedicação, de amor, de estar se doando para aquela vida. É o maior ato de amor que pode existir entre uma mãe e um filho, entre uma mulher e um homem, né? Que você está ali gerando e criando um homem. Então, Ana diz assim, quando ela faz o cântico de Ana, no capítulo 2, ela fala assim, então orou Ana e disse, no versículo 1, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então, assim, Deus foi tão maravilhoso, e ela era grata. E por ela ser grata, ela criou essa criança com esse sentimento de gratidão. Então, para Ana, você pode imaginar que para Ana foi um momento difícil. Uma mãe pensa hoje assim, nos dias de hoje você pensar, eu gerei um filho que eu tanto queria, não conseguia engravidar de jeito nenhum, e agora eu vou lá e vou levar o meu filho embora para servir a Deus lá na casa do Senhor, e eu vou ver ele uma vez por ano, porque fala que uma vez por ano eles subiam novamente para sacrificar, Eucana, que é o seu marido, e Ana, subiam para sacrificar. Inclusive, no capítulo 2, no versículo 19, falava assim, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar, fazer o sacrifício anual. Né? E Eli, que era o sacerdote, abençoava Eucana e a sua mulher. E dizia, o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para sua casa. Tanto que no versículo 21 diz que visitou, pois, o Senhor a Ana, e a concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Mas o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Então, mesmo assim, todo ano ela subia agradecida pelo filho e levava uma túnica que ela mesma fazia e levava para o menino usar por um ano, aquela túnica. Para assim, era uma conexão da mãe com o filho e do filho com a família, que tanto orava por ele, que amava ele, e falava assim, nós estamos te entregando, filho, para servir com excelência ao Deus maravilhoso que nos presenteou com a sua vida. Então, esse relacionamento da mãe, ensinando para o filho essa gratidão, esse amor, né, que existia entre eles, fez com que Samuel fosse crescendo. No versículo 26 do capítulo 2, disse assim, e o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, também para com os homens. As pessoas daquela vila, daquela cidade, daquele bairro, que frequentavam aquele lugar onde estava se criando o templo, a casa do Senhor, no caso, eles estavam vendo em Samuel o reflexo desse amor todo, o reflexo dessa alegria em servir, né? Dessa consagração daquele menino
em serviço ao Senhor. Então, o que eu quero trazer com isso? Eli criava os seus filhos Ófni e Finéias no mesmo ambiente que Samuel estava sendo criado. Eli era um homem temente a Deus e ele era um homem servo de Deus, era um sacerdote daquele tempo e ele trazia a petição das pessoas e com o coração de verdade, com amor para esse sacerdote. O sacerdote trazia ao Senhor, porque naquele tempo, vocês sabem da história, as pessoas levavam as suas petições para o sacerdote e o sacerdote levava a sua petição, a petição do povo para Deus. Então, ele era um homem de Deus, tanto que levou a petição de Ana perante a Deus e a petição de Ana foi atendida, né, com a vida de Samuel. Então, o que a gente pode falar de Eli? Eli tinha algum defeito? Como sacerdote, como servo de Deus? Não, ele estava cumprindo a sua função sacerdotal. E Eli abençoava Eucana, no versículo 20. Aí no versículo do 27 para frente, Jesus manda uma profecia para a casa de Eli com o sentido... Deus manda uma profecia para a casa de Eli com a intenção de quê? De exortar Eli para que ele pudesse corrigir os seus filhos. Porque Deus, nada passa despercebido ao olhar do Senhor. Muitas vezes a gente frequenta uma igreja ou um lugar com esse olhar crítico, de olhar para as pessoas que frequentam aquele lugar e encontrar defeito nelas. E achar que nós que temos essa obrigação de julgar, de sentenciar, de corrigir, quando na verdade esse texto mostra para nós que o próprio Senhor advertiu Eli. Né? O próprio Senhor não passava despercebido ao Senhor o que eles estavam fazendo. Porque pode ser que alguém que frequentasse aquele templo falasse assim, olha, tá vendo? Samuel, filho de Ana, é um exemplo. Ele está crescendo aqui, ó, como disse no versículo 26, ele está sendo agradável para as pessoas. Todo mundo está vendo como ele está sendo sincero, amoroso, como ele serve a Deus, como ele tem aprendido nesses anos todos servindo junto com Eli. E os filhos de Eli mesmo, olha, ó, tudo... errado, tudo fora da direção de Deus. Até quando vai ficar desse jeito? E aí o próprio Deus vem e fala assim, mas eu escolhi você de dentro de todas as tribos de Israel para ser sacerdote, para oferecer sacrifícios perante a mim, né? E dei a casa de teu pai para todas as ofertas que serem queimadas dos filhos de Israel. Tipo assim, eu te honrei com isso. E aí, o que está acontecendo? Eu estou vendo o que seus filhos estão fazendo. E aí você está honrando, no versículo 29, e honra mais os teus filhos do que honra a mim, para vos engordais do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, o próprio Deus está advertindo a Eli. Só que ele tinha consciência de que estava errado aquilo. Tanto que Eli vai e fala com os filhos e fala assim, olha, vocês... estão errados, vocês estão fazendo errado, né? E o que vocês estão fazendo não é agradável ao Senhor. Só que os filhos não deram ouvidos ao pai. Os filhos Ófni e Finéias não deram ouvidos ao pai. Aí que a gente entra naquela história de que Deus é tão maravilhoso que Ele não nos obriga a absolutamente nada. Por isso que Ele deu o livre-arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer seguir. É uma escolha pessoal. Por mais que você tenha esse amor, essa vontade de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, de mostrar para ele com exemplos, mostrar com eles a palavra do Senhor, a gente tem só a obrigação de encorajá-los a servir ao Senhor, de mostrar o caminho. Agora, a gente não pode em nenhum momento arrastar eles no caminho. Até por um tempo, eu costumo falar que a gente leva os filhos na casa do Senhor primeiro por amor, depois em algum momento você leva arrastado. Ai, não quero ir, você vai assim mesmo. Eu pego pelo braço e saio correndo. É de livre e espancada à vontade, sabe? Espancada à vontade, não é espontânea. Porque nós somos... Eu tenho esse perfil, né? De ser uma mãe meio assim, hitleriana, eu falo, né? Imposição, assim, ditador. Por outro lado, chega um momento da vida... que eles têm que entender, eu costumo falar, é um termo até um pouco chulo, mas assim, é bem prático e é a verdade. Jesus não é fim de feira. Ninguém tem que... você pega ali porque não tem outra coisa para você pegar. Não, Jesus é uma coisa preciosa, Jesus é precioso. Ele fez um sacrifício incrível por nós, ele morreu por nós. Então,
Ele pagou um preço altíssimo pela nossa vida e pela nossa salvação. Então, ninguém tem que vir aqui obrigado. O fato de você vir à igreja de quarta, no culto de ensino, de vir ter satisfação de vir na oração, ter satisfação de estar aqui no ensaio, louvando a Deus. Pensa na vida de um jovem hoje, que faz faculdade, que está começando a trabalhar, porque precisa ingressar no mercado de trabalho, precisa ter continuidade na vida, eles precisam se preparar para serem homens e mulheres e assumirem compromissos. E aí eles têm o domingo para descansar, e aí quando é 8 horas da manhã, a mãe está chacoalhando na cama, levanta. Ontem foi ceia, a gente ficou aqui na resenha com os amigos depois da igreja até tarde, mas hoje tem que levantar porque tem que ter responsabilidade. Aí os caras levantam da cama com sono, às vezes vêm meio para cá, meio acordado, meio dormindo, e assistem a escola bíblica dominical, depois ficam no ensaio, chegam em casa 1h30 da tarde, almoça correndo e já tem que se comprometer de chegar 20 minutos antes, porque vai dar uma repassadinha ainda no hino que vão cantar à noite. Então, é um compromisso que não tem que ser pesado, tem que ser satisfatório. Ao ponto de você, no dia que não vem, sentir falta e dizer assim, nossa, que triste que eu perdi a ceia ontem, porque eu tive outro compromisso e não consegui chegar. Que triste que eu não pude participar do ensaio, sabe? Fiquei com meu coração me cobrando. E essa cobrança é uma cobrança da sua própria consciência, do próprio Espírito de Deus que habita em você, te cobrando de que a gente é sedento, a gente precisa, a gente sente falta, né? Nós vamos estudar domingo agora na Escola Bíblica Dominical de um mundo preparado para o anticristo. E é exatamente isso, o mundo jaz no maligno e nós estamos preparando, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo de uma forma que até mesmo a gente tem que ter cuidado com a sociedade pós-moderna, com essa época pós-moderna que a gente vive, com até mesmo o relativismo, que está entrando até dentro das nossas igrejas e do lar cristão, porque é tudo muito relativo. Os nossos valores, as coisas que a gente acredita, o direito de ser feliz a todo custo, vai deixando para trás alguns valores e alguns princípios básicos que estão na palavra do Senhor. Daí a importância da gente incentivar os nossos filhos, incentivar os nossos jovens e incentivar as igrejas que, independente das qualidades ou dos defeitos que ela tenha, nós temos que incentivar as igrejas que prezam pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, que é o antídoto para a gente passar por esse mundo imune a toda essa sujeira, a toda essa desgraça que a sociedade está impondo para as pessoas, para elas se prepararem para aceitar o anticristo como seu salvador. Porque os valores da família, a obediência do pai e da mãe, honrar pai e mãe, honrar a palavra do pai e da mãe, são assuntos que está cada vez mais inerente para as famílias hoje. A gente às vezes comenta pela liberdade que a gente tem de diálogo com os nossos filhos, pela modernidade. Existe um tempo, talvez eu já tenho 48 anos, você é um pouco mais jovem, o Jonas está aí um pouquinho mais novo que eu também, mas a gente lembra falar dos nossos pais que na época deles como filhos, eles não tinham direito de sentar à mesa junto com os mais velhos, né? Eles não tinham direito de voz para falar alguma coisa que não concordasse ou deixasse de concordar. A gente ia na casa de alguém e você não podia aceitar que a tia te oferecesse um copo d'água se a mãe não olhasse para você e falasse assim, pode pegar, né? Então existia um princípio de hierarquia muito forte, né? De muito respeito, e não só nos lares cristãos, era esse relacionamento de pai e mãe mesmo, né? E com o tempo, a liberdade, a comunicação, eu acho interessante isso. A modernidade trouxe alguns benefícios para nós, da gente escutar os nossos filhos, eles terem voz para conversar com a gente, porque ninguém nasce pronto e ninguém é perfeito. Nós somos homens em construção. O próprio apóstolo Paulo fala que nós estamos correndo uma carreira, né, que nos foi proposta até que você chegue à estatura de um varão perfeito. Então, ninguém é perfeito. O único perfeito morreu, ressuscitou e está tentando nos fazer perfeito para que a gente tenha o privilégio de encontrar com ele, né? Então, exatamente essa falta de perfeição em nós faz com que, às vezes, Deus possa usar um filho teu para te corrigir. Uma filha, às vezes, a gente vai criando cascas e dureza da nossa vida, na nossa dureza de coração mesmo, e
a gente não consegue enxergar coisas simples do dia a dia, que às vezes a inocência de um filho consegue evidenciar. Porque você vai virando crítico e você começa a criticar até, às vezes, a palavra que você está lá na igreja e você escuta. Olha, esse pastor pregou tal coisa, hoje eu não concordei. E aí você, às vezes, pensou isso. Antes de você falar, você encontra com o teu filho no carro. Nossa, mãe, que coisa linda que foi hoje. O culto, você viu que maravilha como Deus usou aquela palavra. Parece que é o próprio Deus falando assim... Toma, fica quieta, não abre a sua boca, não critica. Porque Deus tem um objetivo com cada pessoa que usa essa tribuna, que usa essa palavra, que traz essa palavra. Alguém precisava ouvir aquilo. E aquilo edificou demais o teu filho. E você se sente até envergonhado por ter tido aquele pensamento, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo Eli... tendo criado seus filhos, e eles estavam partindo para outros caminhos totalmente errados dentro daquele ambiente, ele orientou Samuel, que desde pequeno, a ser um grande juiz e um grande profeta, que escutou a voz de Deus. E ele Samuel honrava tanto a Eli, que quando Deus chama Samuel, o próprio Deus fala com Samuel lá no capítulo 3, e fala... Samuel, a primeira coisa que Samuel faz, ele corre lá no Eli e fala assim, Senhor, você está me chamando? Porque ele estava tão acostumado a servir, a honrar a liderança de Eli na vida dele, que ele foi primeiro até Eli. E tanto que quando Deus fala para ele, Samuel, eu vou destruir tudo isso, porque eu não estou aceitando isso. Samuel ficou com o coração machucado, doído, com medo de falar para Eli tudo que ele tinha escutado do próprio Deus a respeito de Eli. Olha o tamanho do respeito que Samuel tinha por Eli ser o sacerdote, por Eli ser o seu orientador. Aí Eli sentiu no coração que o menino estava aflito e disse, não, Samuel, pode me falar, o que foi que Deus falou para você? Porque ele tinha essa convivência no templo e sabia que aquela voz que o menino estava escutando tantas vezes chamar e que não era ele, que era o próprio Deus chamando Samuel para entregar alguma coisa para ele. Então ele, assim, não era bobo nem nada, ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Então essa preocupação entrou no coração dele, né? E tanto que não tinha jeito deles desfazerem esse relacionamento que existia entre eles. Então, se a gente volta a analisar as escolhas de cada um, como eu falei no princípio, as escolhas de cada um, a escolha pessoal de cada um, é uma coisa muito particular, né? A palavra de Deus mesmo fala assim, escolhe agora quem servir, se você vai servir a Deus ou se não vai servir. Lá Josué fala, se você vai servir a Deus ou não, porque eu e a minha casa vamos escolher servir ao Senhor. Esse é meu compromisso, Josué disse, quando exortou o povo. Então, vocês estão fazendo tudo errado, eu estou mostrando que está fazendo errado. Mas escolhe agora quem vocês querem servir. Se vocês querem servir a Deus ou se vocês não querem servir. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é exatamente essas escolhas que afetam a nossa vida. E a nossa obrigação como pai, como mãe, de apresentar os nossos filhos nos nossos joelhos, de estar orando por eles e de estar trazendo eles arrastados para a igreja, é justamente essa a nossa obrigação, porque as escolhas dele vão nos afetar muito, vão nos machucar muito. Quando o sacerdote Eli fala aqui, no capítulo 4, no versículo 11, disse, foi tomada a arca de Deus quando os filisteus invadiram, Israel e venceram os israelitas. Foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, foram mortos, morreram. E aí fugiu um homem de Benjamim, que estava lá no templo, saiu correndo e foi dar a notícia para Eli. E quando ele chega e diz assim, olha, trago novas para você. Israel fugiu diante dos filisteus, e matou um monte de israelitas, mas eles fugiram e teve um grande destroço entre o povo e, além disso, também morreram seus 2 filhos, Ófni e Finéias. E a arca de Deus foi tomada. Eli ficou tão triste no versículo 18 do capítulo 4, e sucedeu que, fazendo-lhe menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás. E na hora ele morreu, de tanto desgosto. Então, desgosto por quê? Porque ele não ouviu a voz do Senhor, ele não conseguiu, ainda que tenha tido essa missão
de orientar, ensinar Samuel, ele não conseguiu orientar e ensinar os seus filhos, porque ele honrou mais os seus filhos. Ele amou mais os seus filhos do que amou a própria presença de Deus. E a presença de Deus, que era a arca do Senhor, foi tomada de Israel. Foi arrancada de Israel. Então, que triste isso. Tipo, eu perdi a confiança de Deus, eu perdi os meus filhos foram destruídos, morreram em pecado, e ainda assim foi me arrancada a presença de Deus. Olha a responsabilidade que ele tinha sobre aquele povo, né? Então, tudo isso traz para a gente hoje uma reflexão muito séria, que aí eu chego na história do relativismo novamente. Como pode a gente simplesmente aceitar e achar que, assim, os meus filhos merecem ser felizes? Então, de coisinhas simples, ele tem que descansar hoje. Ele não precisa ir na escola bíblica dominical. Ah, o bichinho trabalhou, porque mãe é assim, né? Ah, o bichinho trabalhou a semana inteira, ainda vou ter que levantar ele da cama para ir na escola bíblica dominical. Ele não levantaria com satisfação para ir para um passeio ou para ir para um encontro que trouxesse alegria para a vida dele? Então, a gente tem que ter essa cobrança, assim, de mostrar para eles que nós não temos que nós temos que ter esse compromisso de honrar o que nos abençoa, honrar o nosso abençoador, mais do que desfrutar das nossas bênçãos. A gente ora para o teu filho conseguir um emprego. A primeira coisa que você faz quando ele consegue um emprego é deixar ele descansando, porque servir a Deus vai ser um cansaço. Então, não tinha que ser nesse sentido. A gratidão é um dos sentimentos mais lindos que o ser humano, que Deus colocou no coração do ser humano. Porque quando a gente vive sob esse sentimento da gratidão, os nossos relacionamentos são mais fáceis. Porque ainda que você viva com alguém que você consegue enxergar nele muitos defeitos, porque a gente enxerga defeito no nosso pai, na nossa mãe, num tio, num pastor, num irmão, você enxerga muitos defeitos, porque é natural do ser humano enxergar os defeitos dele. Mas quando você tem a capacidade de olhar para você mesmo e enxergar a gratidão que você tem porque aquela pessoa fez alguma coisa para você em algum momento da tua vida, essa gratidão é eterna, é um sentimento que tem no nosso coração que a gente não tem como explicar ou como mensurar para vocês agora. Mas eu tenho a certa convicção de que algumas pessoas passaram pela minha vida e elas são cheias de defeitos, muitos deles, como eu também sou perfeitamente cheia de defeitos, mas elas me abençoaram muito com palavras, com gestos, com atitudes, às vezes com um abraço. Quando eu estava triste, eu mandei mensagem para uma irmã e ela orou comigo, chorou comigo, sabe? E quando ela estava feliz, comemorou comigo. Algumas pessoas que passaram pela minha vida, algumas tias que estão assistindo comigo agora, algumas primas, eu faço menção da Tuca, que ela entrou agora aí. Então, pessoas que foram muito maravilhosas na minha vida, e que mesmo hoje eu não tendo a condição, pelo tempo, de participar da vida delas, elas plantaram sementes maravilhosas na minha vida. Então, essa gratidão que existe entre nós faz com que a gente possa se aproximar mais do amor que Jesus nos ensinou. Como você pode seguir o que Jesus falar de ama teu próximo como a ti mesmo, né? Ama o outro. É essa missão que eu tenho te dado, que você ame a Deus sobre todas as coisas, mas que ame teu próximo. Tenha gratidão por ele, né? Tenha amor pelo teu próximo, ainda que ele esteja errado, que ele esteja com dificuldade, que ele esteja caído. Jesus ensinou em várias parábolas exatamente isso, da gente se livrar dos nossos julgamentos, de livrar dos preconceitos e olhar para o outro com esse olhar de amor. Quando ele fala da parábola do samaritano, que tinha um judeu caído no caminho, e que tantos que eram compatriotas, faziam parte da vida dele, passaram ali de largo e nem se importaram com ele, um samaritano, que não tinha nada a ver, que eles eram até inimigos, se importou. Então é exatamente esse tipo de amor que o Senhor espera de nós, que a gente possa se importar com as pessoas, né? A gente possa estar com o coração aberto para amar as outras pessoas, né? Então Samuel amou Eli assim, ele teve gratidão por Eli. Então esse que foi o grande ministério de Samuel. E aonde está aí as duas famílias? Ana sempre consagrou Samuel ao Senhor. Ana orou por Samuel. Ana agradeceu pela vida de Samuel o tempo inteiro. E
a história do relativismo aqui na história de Eli, quando Deus fala para Eli, mas você está honrando mais os seus filhos do que eu. Pelo fato do seu filho ser seu filho e você amar muito o teu filho, como eu te falei desse amor, a gente não tem que viver nesse mundo aceitando todas as coisas. Não. Nós vivemos no mundo, mas não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos aceitar as coisas desse mundo. A nossa obrigação, sim, como cristão, é justamente essa, de, ainda que você não possa ser hitleriano, ditador, porque, como eu falei, não pode ser uma coisa que seja uma coisa que você não fez por amor, ou você não está fazendo por amor, obrigar o teu filho a gostar de alguma coisa, mas você mostrar para ele, fazer comparações. Olha, será mesmo que Deus se agrada com você ouvindo esse tipo de música? Será mesmo que Deus se agrada de você com esse tipo de comportamento que você está tendo, de sentar à roda dos escarnecedores? Ah, mãe, mas não tem nada não, são os meus amigos da faculdade. Ah, mãe, não tem nada não, porque são eu tenho que conviver com isso, é do meu trabalho, porque se eu não participar das coisas do meu trabalho, eu vou ser considerado quadrado, eu vou se considerar fora. Então, irmãos, para finalizar, eu quero dizer para vocês que nós somos a geração que está participando do mundo pós-moderno com essa missão de sermos apontados como os quadrados, os loucos, que a gente está por fora, ultrapassado, que a gente não aceita essas coisas, que a gente participa do mundo, participa com a nossa família, a gente pode viver com a nossa família que às vezes nem é cristão ainda, não compartilha da mesma fé, mas que eles possam ver na gente essa diferença, né? De que, embora você possa participar do mundo, os nossos filhos têm que ser, sim, orientados a estudar, a trabalhar, serem pessoas maravilhosas, serem pessoas comprometidas, cidadãos honestos, né? Profissionais, que vão se envolver com outras pessoas, mas que quando a pessoa estiver diante do teu filho ou diante desse ser humano que você ajudou a educar, que seja exatamente como Samuel, que ele seja agradável a Deus e agradável aos homens. Que os homens possam ver nos teus filhos essa diferença. Então, essa diferença que está servindo a Deus com amor, que honra a Deus com as suas atitudes, aonde estiver, na faculdade, no ambiente de trabalho, no mundo corporativo, que os valores são completamente diferentes do que a gente acredita, mas que os valores que a gente ensinou, o caminho que você ensinou que ele deve andar, ele nunca se desvie dele, mas exatamente com esse sentimento de amor e de gratidão pelo Deus que nos conduziu até aqui. Amém? Maravilha!